Você sabia que existe uma ordem correta para se aprender todos os movimentos do cross? Eu me arrisco a dizer que esse é um dos fatores primordiais dentro do cross. A gente acaba muitas vezes pulando etapas, migrando de galho para galho, tentando coisas que estão fora da nossa realidade, do nosso momento. Eu testei isso durante muitos anos com centenas de pessoas que fizeram o caminho correto e alcançaram os seus sonhos, os seus desejos de dominar os movimentos do cross. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar as árvores desenvolvidas dentro do programa do processo do RX54. Cada etapa é importante ser seguida, porque cada movimento representa um novo passo para o teu sonho. Eu vou te mostrar e demonstrar todas essas etapas e esses movimentos, fazendo com que tu entenda o que é realmente dominar um movimento para que aí sim tu siga o próximo passo. Então vem comigo, me acompanha e vamos lá. Single under. Como eu sei se esse movimento está dominado ou não? Movimentação de single under é o nosso pulo simples de corda. Para que ele seja dominado, é necessário esse salto de ponta de pé, sem flexões exageradas de joelhos. Eu preciso ter os meus braços alinhados, um posicionamento do meu core, do meu abdômen. Essa corda tem que ter um círculo bem limpo, bem leve e uma boa respiração. Se eu consigo saltar mais de 20 movimentos de single under e utilizar ele dentro de um workout, tu pode considerar que tu domina. Caso tu pule torto, use joelhos, bota os pés para trás, a corda se enrosca, tu faz 5, quebra, não consegue desenvolver uma fluidez, fica sem ar. A corda sempre se torce, não consegue girar os punhos, significa que tu precisa ainda amadurecer essa movimentação e trabalhar um pouquinho mais ela. Double under. Como eu sei se eu domino ou não domino ainda essa movimentação de pulo duplo de corda? Para considerar que tu domine esse movimento, é necessário que a corda passe 2 vezes por baixo dos teus pés a cada salto. Um salto organizado, posicionamento de core, braços ao longo do corpo, rotação consistente dos teus punhos e um bom arco na tua corda. Caso tu não tenha todos esses quesitos e não seja capaz de pular no mínimo 20 movimentos de double under e sem quebras, significa que tu não domina ainda essa movimentação. Quais são os principais erros para que tu identifique isso? É aquela tentativa de pular e morrer. Ou aquele pulo onde eu dou um duplo, um simples, um duplo, um simples. Ainda não é dominado. Posicionamentos de braços. Quando eu pego muito na ponta da manopla e uso o meu jogo, muita energia, joelhos altos, pés para trás, todas essas movimentações não te trazem consistência e te levam a entender que tu ainda não domina o movimento de double under. Push-up. Como saber se tu domina ou não domina essa movimentação de flexão de braços aqui no chão na horizontal? Para que seja considerado que tu domine, é importante ter um corpo muito rígido, armado, e eu preciso tocar o meu peito lá no chão, tocar o peito, não largar o peso do corpo, tocou o peito, faz a extensão completa, encaixando a tua articulação do cotovelo, sempre com o quadril alinhado. Quais são os pontos principais para identificar que tu não domina essa movimentação de push-up ainda? Joelhos no chão, fazendo a extensão do cotovelo, joelhos tocam o chão, desmaia lá embaixo, sobe em cobrinha, que a gente chama aqui, arqueando muito a tua lombar e depois vem o quadril. Posicionamentos errados das mãos, muito aberto, muito para cima. Todos esses são quesitos importantes para entender que tu ainda não tem essa capacidade, esse movimento dominado. Então, fica atento a esses detalhes. Burpee.
Como saber se tu domina ou não domina essa movimentação do burpee? Para que tu tenha um burpee com consistência e domine ele, primeiro passo, eu preciso ter um contato lá no solo, uma subida de cadeia posterior com os meus joelhos, aqui essa cadeia posterior mais estendida, ficar de pé, tocar os meus dedos atrás da nuca com um pequeno salto e ter sincronismo nisso, posicionar e jogar os meus pés lá para trás, subir e tocar as minhas mãos. Quando tu identifica que tu ainda não tem essa capacidade física dominada, esse movimento, é quando tu cansa demais, te dói os teus joelhos, tu entra com os pés em ponta, assim, os joelhos em ponta, joga lá para trás, desmaia demais lá no chão, sobe com o corpo muito arqueado, entra com posição de joelhos, ó, machucando essa estrutura aqui dos teus joelhos, sobe muito corcundo lá para cima, às vezes pula muito alto, às vezes não pula. Então todos esses pontos, eles são extremamente importantes para entender que tu ainda não domina essa movimentação. Consequentemente, ela te traz extremos cansaços aí, desgastes e riscos desnecessários no teu workout. Handstand push-up. Como eu sei se eu domino ou não domino esse movimento? Quais são os pontos principais? Para que tu considere esse movimento dominado, é importante entender que eu preciso entrar na parede já com os meus cotovelos encaixados, articulação já encaixada. No momento que eu encaixei essa articulação, a minha cabeça vem para frente, existe esse encaixe articular. E aí eu faço a descida junto com as minhas pernas, criando esse arque aqui, essa arma das pernas, estendeu, encaixou, absorve, encaixou, absorve. E que tu tenha essa fluidez de movimentação. Como eu sei se eu não domino essa movimentação do handstand push-up? Um dos primeiros passos é entrar com a cabeça já no colchonete e fazer a invertida. Daqui eu não tenho a força suficiente para conseguir encaixar de uma vez só. Eu faço esse desenvolvimento, ó. Eu jogo e uso força para subir. E muitas vezes se desequilibra a cada uma, 2 repetições, não tem encaixes articulares. Esses são pontos fundamentais para entender que tu não domina ainda o movimento de handstand push-up. Handstand walk. Como eu sei se eu domino ou não domino essa movimentação de caminhar de cabeça para baixo? Pontos importantes, cotovelos bem encaixados, um core bem presente, um corpo bem alinhado. No momento que tu já entrar de cabeça para baixo, tu já tem que começar a se desenvolver essa caminhada, posicionamento das mãos, um controle articular, um controle de equilíbrio. Como eu sei se eu ainda não domino essa movimentação? Quando tu entra com cotovelos flexionados, não consegue fazer o posicionamento, muitas vezes as tuas pernas, elas ficam pesadas e tu não consegue equilíbrio, ó, e ainda assim tu dá uns 2, 3 passinhos, ou tu acaba rodando para o outro lado. Isso significa que tu ainda não entendeu qual é o teu ponto de equilíbrio. Falta conscientização aí em todo o teu corpo e organização. Air squats, agachamento livre. Como eu sei se eu domino ou não domino essa movimentação? Para que tu domine essa movimentação, é importante compreender a posição dos teus tornozelos, o afastamento correto e direcionamento dos teus joelhos, o posicionamento do teu tronco elevado à frente e conscientizar que o teu quadril tem que ficar mais baixo do que a linha do teu joelho. Isso significa quebrar a paralela e que tu te torne consistente nessa amplitude, usando sempre a mesma movimentação, a mesma amplitude. Quais são os pontos que fazem com que tu não domine ainda essa movimentação? Principal deles, no momento que tu descer, teus calcanhares aqui, ó, saem do chão, teu tornozelo acaba entrando para dentro, consequentemente, os teus joelhos se fecham, tuas costas corcundam assim para frente e falta essa mobilidade aqui da tua movimentação. E aí tu acaba subindo muitas vezes
com o bumbum antes do teu tronco. Então essa movimentação, ela não se torna consistente, ela não tem organização das tuas estruturas. Ponto fundamental também é a quebra da paralela. Muitas vezes não consegue baixar o quadril abaixo da linha dos teus joelhos aqui e fazer esse posicionamento. Back squat. Como saber se tu domina ou não domina essa movimentação? É necessário uma pegada bem fechada das tuas mãos aqui próximo aos teus ombros, um afastamento próximo à largura do teu quadril e tu precisa descer com esse tronco elevado. Importantíssimo, o quadril baixar abaixo da linha do teu joelho e manter esse tronco arqueado, com esse peitoral para frente. Como eu sei que eu não domino essa movimentação? No momento que eu preciso pegar mais aberto, rodar cotovelos para trás, meus joelhos se fecham, meu tronco cai para frente, não consigo flexionar, baixar o quadril abaixo da linha do meu joelho. E isso aqui vai fazer com que tu não domine ainda essa movimentação do back squat. Front squat. Como eu sei se eu domino ou não domino essa movimentação de front squat? Primeiro ponto, ter essa barra sobre o domínio dos teus ombros. Ela precisa ficar em contato com os ombros e os cotovelos bem elevados, para que aí sim eu consiga fazer um agachamento completo, mantendo os meus cotovelos elevados, e essa barra tem que estar no contato dos meus ombros, fazer com que o meu quadril baixe da linha da paralela, da linha dos joelhos, e que eu fique com o meu tronco sempre virado, arqueado para frente. Pontos principais para que fazem que tu não domine: cotovelos baixos, barra distante dos ombros, joelhos fechados, barra que não está em contato com os teus ombros. Muitas vezes os dedos ficam para fora, os cotovelos acabam baixando demais. Tudo isso são pontos fundamentais para que tu identifique que tu ainda não domina essa movimentação. Clean. Como eu sei se eu domino ou não domino ainda essa movimentação do movimento de clean, esse movimento de LPO? Ter uma boa postura, um bom arque aqui de arrancada, eu preciso fazer essa barra ficar rente ao meu corpo, posicionar essa inversão de posição aqui, quebrar bem a paralela, fazendo meu quadril baixar a linha, abaixo da linha dos meus joelhos, manter os cotovelos bem elevados, a barra em contato com o meu corpo, fazer com que essa barra retorne lá ao chão e eu mantenha sempre essa postura bem organizada e bem sólida. Pontos principais que fazem com que eu não domine essa movimentação: barra longe do meu corpo na hora de puxar, barra sem estar em contato com os teus ombros, dedos para fora da barra, joelhos para dentro, coluna arqueada. Todos esses pontos são fundamentais. Caso tu identifique algum deles, significa que tu ainda não domina essa movimentação de clean. Overhead squat, esse agachamento com a barra acima da cabeça. Como saber se tu domina ou não domina essa movimentação? Cotovelos 100% encaixados, escápulas 100% encaixadas, corpo completamente ativo e uma quebra considerável aqui da tua paralela, o quadril abaixo da linha do joelho, alinhamento da barra e subida sempre na mesma posição. Isso vai fazer com que tu domine essa movimentação. Pontos principais que dizem que tu não domina: posição dos punhos quebrados, cotovelos flexionados, escápulas relaxadas, joelhos que vão para dentro na hora do agache, não quebrar a paralela, essa barra sempre fazendo força, te puxando para um lugar que não deve, ou para frente ou para trás. Essa movimentação desalinhada são pontos fundamentais para tu entender que tu não domina o movimento de overhead squat. Snatch. Como eu sei se eu domino ou não domino ainda essa movimentação do snatch? Preciso ter um corpo completamente alinhado, arrancar essa barra rente ao meu corpo, ter uma tripla extensão bem organizada, bem marcada, para fazer uma transição rápida com queda imediata lá para baixo na linha da paralela, caindo com cotovelos encaixados, escápulas encaixadas, core alinhado, e aí executar a minha
subida. Como eu sei se eu não domino ainda essa movimentação? Quando eu tenho uma subida quebrada, com costas flexionadas, a barra se distancia do meu corpo, eu faço uma entrada em 2 tempos, entro e depois agacho, ou eu entro e depois desenvolvo a barra para que ela fique lá em cima da minha cabeça. São pontos fundamentais para que tu entenda que tu ainda não domina esse movimento chamado snatch. Pistol. Como eu sei se eu domino ou não domino ainda essa movimentação de agachar completamente com uma perna só? É importante fazer o agachamento completo, o calcanhar não pode tocar o chão lá na frente e eu preciso fazer a extensão completa da perna antes de tocar a outra perna no chão. Esses são pontos fundamentais para mostrar que tu domina essa movimentação do pistol. Se tu não consegue fazer o agachamento completo e retorna, ponto fundamental para não dominar. Agachou, toca o pé no chão e sobe botando o outro pé antes de fazer a extensão completa, ponto fundamental também. Então esses são quesitos importantes para mostrar que tu ainda não domina o movimento de pistol. Leg raise. Como saber se tu domina ou não domina ainda essa movimentação de levar as tuas pernas a 90 graus, que elas fiquem paralelas ao solo, com os joelhos extremamente estendidos, uma pegada firme no rack e esse balanço bem organizado dentro do rack. Pontos fundamentais para mostrar que tu não domina essa movimentação. Quando tu tem dificuldade para pegar aqui no rack, os joelhos ficam flexionados, eu muitas vezes balanço fazendo 1, 2, 3 repetições e me perco nesse balanço do corpo. E as pernas muitas vezes não sobem até os 90 graus, ficam baixas, com os pés desconectados, desunidos, flexão de joelhos atrás, ó, olha lá atrás, flexão de joelho. Isso tudo são pontos fundamentais para entender que tu ainda não domina essa movimentação de leg raise. Toes to bar. Como saber se tu domina ou não domina essa movimentação de tocar os teus pés lá na barra? Isso é fundamental, ter consistência de tocar frequentemente os pés lá na barra. Um corpo alinhado, bem presente, bem organizado. Tu tem que ter uma boa amplitude de pernas lá atrás e ser capaz de manter sempre o balanço do teu movimento fixo, sem movimentação da para frente e para trás. Que esse é um dos principais erros, é tocar o pé e aí começar a balançar, mesmo tocando o pé lá em cima. Tu não tem consistência ainda dessa movimentação. Pontos fundamentais de erro também. Fazer com que tu chute a barra lá em cima. Isso faz tu não ter consistência e não conseguir manter essa movimentação de toes to bar. Pull up. Como saber se tu domina ou não domina essa movimentação ginástica? Olha lá, ó. Eu tenho que fazer com que o meu queixo passe da barra, com que o meu corpo crie esse arco lá atrás e eu tenha consistência na minha movimentação. Sempre estender os cotovelos completamente embaixo e todas as vezes passar o meu queixo pela barra. Quais são os pontos fundamentais para entender que tu não domina o teu movimento de pull-up? Fazer chutes no ar, fazer com que o teu queixo não passe da barra e fazer com que tu comece a balançar. Esses são pontos fundamentais aí que mostram que tu ainda não domina o teu movimento de pull-up. Butterfly pull-up. Como saber se tu domina ou não domina esse movimento ginástico?
fazer com que o teu queixo passe pela barra e eu consiga ter uma consistência dessa movimentação. Executar vários movimentos cíclicos com extensão completa de cotovelo e queixo sempre passando para cima da linha da barra. Pontos fundamentais que mostram que tu ainda não domina. Fazer com que tu suba e chute, essa flexão de joelho na frente e esse chute atrás. Isso vai mostrar que tu não domina essa movimentação. Não passar o queixo da barra, fazendo com que tu não consiga fazer o movimento completo. Consistência, faz 1, 2 e já perde a consistência do teu movimento. Todos esses são quesitos fundamentais aí, pontos chaves para mostrar que tu não domina o teu movimento de butterfly pull-up. Butterfly chest to bar pull-ups. Como saber se tu domina ou não domina essa movimentação? Ponto fundamental, ser capaz de realmente raspar o peito, pela barra. Essa altura aqui da marca do teu peitoral. Todas as vezes tu tem que marcar, raspar a marca do peito aqui na barra. Isso vai fazer com que tu consiga ter consistência para daí sim dominar o teu chest to bar pull-up. Chest to bar butterfly pull-up. Pontos fundamentais: não tocar o peito na barra, subir e não tocar, arquear demais o peito lá para cima, não ter consistência, não conseguir fazer um movimento cíclico. Esses são pontos fundamentais para mostrar que tu não domina o teu butterfly chest to bar pull-up. Bar muscle up, como saber se tu domina ou não domina esse movimento ginástico? Pontos fundamentais: ter uma boa entrada simétrica. Ambos os cotovelos entram iguais, olha só, eles entram paralelos aqui, ok? Ponto fundamental: ser capaz de emendar o movimento e completar. Pontos que mostram que tu não domina ainda um bar muscle up. Entradas de altíssimo risco para o teu ombro e para o teu corpo. Não ser capaz de emendar um movimento no outro. Todos esses pontos são fundamentais para entender que tu ainda não domina o movimento de bar muscle up. Rings muscle ups. Como saber se tu domina ou não domina essa movimentação ginástica nas argolas? Pontos fundamentais: ser capaz de pegar a argola e fazer a extensão completa dos teus cotovelos aqui em cima. Ponto fundamental: emendar um movimento no outro. O que é pontos fundamentais aí para entender que tu ainda não domina essa movimentação dos rings muscle ups? É fazer entradas que tu não consegue entrar simétrico. Dá uma olhada no posicionamento das minhas pernas e dos meus braços. Então, no momento que tu te pendura, tu sobe de lado e faz uma tremenda força, correndo muito risco de não conseguir subir e também não ser capaz de emendar um movimento no outro. Esses são quesitos fundamentais para entender que tu ainda não domina o Rings Muscle Up. A partir de agora, tu já tem todas as informações necessárias para definir e decidir qual é o próximo movimento que tu vai dominar dentro do cross. Então eu quero que tu escreva nessa caixa aqui embaixo de texto, escreve o movimento que tu vai dominar. Escrito isso, clica em próximo.